Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. E aí, galerinha do Dinâmica, galerinha do nono ano, como vocês estão? Todos bem? Vamos começar, né, a nossa aula da semana de Geography, ok? O cenário está um pouquinho diferente, né? Tá sem aquele background, o background da gente de Geography, porque eu estou usando outro recurso aqui, tive um problema técnico e tive que fazer aqui uma live, então vocês não vão estar assistindo, óbvio, mas estou streaming a live, agora eu sou um YouTuber de verdade, ok? Então, por isso, não tem esses recursos e também não tenho como projetar a minha tela, né? Infelizmente, a gente vai ter que ser mais na base aqui de uma conversa mesmo, tá certo? Bom, pessoal, a gente aqui vai dar sequência ao trabalho da gente nos estudos de Geography, né? A última aula a gente ficou aqui, a gente falou um pouquinho do Oriente Médio, a gente falou de globalização, tá certo? A gente falou das Américas Latinas, a gente falou da Ásia, né? Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá certo? A gente vai falar, por exemplo, ó, as consequências, né? As causas da globalização, tá certo? No caso específico do nosso país, do Brasil. A gente hoje vai falar um pouquinho do Brasil, a globalização em referência em relação ao Brasil. A gente vai falar as consequências da globalização na China, né? A gente tem que falar muito na China, porque a China, provavelmente, quando vocês saírem da faculdade, a China já vai ser a maior potência do mundo. Vai ser a maior potência, não, desculpa. Deixa eu refrasear, né? Let me rephrase that. A China vai ser a maior economia do mundo, tá? Esse conceito de potência é um conceito bem amplo, né? O que é ser uma potência? O que é ser a maior potência, né? Então, você tem que ser o líder em vários aspectos. E a China, certamente, em 2027, a previsão dos especialistas aqui, em 2027, a China se transforma na maior economia do mundo, mas certamente ela, por exemplo, não vai estar proporcionando a qualidade de vida que é proporcionada aos cidadãos americanos, aos cidadãos chineses, até porque a diferença de população é enorme, né? Em 2027, só para você ter uma ideia, em 2027 a China ultrapassa os Estados Unidos, mas não por uma diferença muito grande, pequena. Só que a população chinesa é 4 vezes a população americana. Então, só isso já, né, deixa claro. Outra coisa é do ponto de vista bélico, tá certo? Os Estados Unidos gastam em torno de $1 trilhão por ano, praticamente o PIB do Brasil só com a sua área militar. É muita coisa. Apesar da China ser o país que mais aumenta o orçamento, né, ano após ano, ela aumenta esse orçamento de gasto com a área militar dela, mas ela ainda está longe de chegar lá nos Estados Unidos, patamar americano. Sem falar na logística americana, né, são 80 bases ao redor do mundo, sem falar na quantidade de armas nucleares que os americanos têm. Então, daqui para lá, a China ainda tem um longo caminho, do ponto de vista bélico. Tem a questão também cultural, né? Os americanos, eles têm uma força gigantesca cultural ao redor do mundo. Tem a questão tecnológica também, né? Os americanos, eles realmente, o grande desenvolvedor de tecnologia mundial, hoje em dia, são os americanos, mas a China vem trabalhando em todas essas frentes. É por isso que é importante a gente falar dela. Eu vou até começar falando dela, eu ia falar do Brasil primeiro, mas comecei a falar, então vamos falar dela. Então, vamos entender como é que a globalização, ela afetou a China, né? Então, a China, ela sempre foi, digamos assim, ela sempre foi um local, vamos dizer assim, logisticamente falando, bem privilegiado, né? Porque ela era o meio caminho entre o Ocidente e o Oriente, né? Então, a Europa, quando começou a descobrir as riquezas asiáticas, né, a Europa se interessou, a Europa disse, opa, vamos aí, né, a Europa, óbvio,
assim, dos continentes, foi o primeiro assim, a desenvolver, né, do ponto de vista de civilização. Então, o consumo aumenta, a demanda, a necessidade das pessoas aumenta, né? E aí ela começa em busca de novos mercados, como vocês já sabem. Elas sabem da existência da China, os europeus sabem da existência da China, não, da Ásia, muitas riquezas naturais na Ásia, e ficam de olho lá, né? Grandes exploradores, os empreendedores da época, né? Pensa, opa, que oportunidade para eu ganhar uma grana. Se eu descobrir um lugar desse, eu posso dizer que é meu e aquela riqueza eu posso explorar. Eles começam em busca da Ásia por vários formatos e, como a gente já sabe, o pessoal da Península Ibérica acaba descobrindo as Américas. Ok? Mas aí a China, os países que ficavam mais para dentro do continente, tentavam se comunicar através de caminhos. E aí, esse Silk Road, né, que é a rota da seda, né? Como se ia buscar muita seda, roupa, né? Se usava a seda para fazer roupa na Europa. Então, eles criaram essa rota aí, chamada Rota da Seda, para transportar a seda, mas também para transportar várias coisas. E aí passava por dentro da China, e aí, por conta disso, vários acordos eram feitos entre as dinastias, né? Porque a China ela vem se organizar como um país só recentemente, tá? Vamos dizer, no século retrasado, fim do século retrasado, ela vem se organizar como um país único. Mas até então, até uns 150, 200 anos atrás, a China era como se fossem várias dinastias, né? Existiam várias regiões e cada um com seu comando e cada um com com seu governo e com seus interesses, suas ambições de conquistar o outro. Então, assim, era meio bagunçado, digamos assim, né? No século 25, 20, né, século passado, tá certo? Na última dinastia, né, essa Qing Dynasty, ok? Se cria a República da China, tá certo? E a República do Povo Chinês, né, em 1912, tá certo? E aí eles realmente começam a se organizar, eles começam a pensar como uma nação única, tá? Mas vamos para o que interessa, a gente não está aqui para falar de história, a gente está aqui para falar de geography, né? Então, no século XXI, né, a China realmente, principalmente ali anos 80, né, isso para vocês entenderem, né? Anos 50, é a Revolução Comunista, para eles implementarem esse sistema, muita coisa acontece, e aí se passa anos 60, anos 70, anos 80, eles começam a colher os frutos desse formato que eles criaram, né? Que é um sistema comunista, um sistema que é tudo no controle do governo. Eles chamam de comunista, sistema comunista, porque o partido que controla é o Partido Comunista. Mas a verdade é que o sistema deles é um sistema muito mais socialista do que comunista. Porque no sistema comunista, o controle dos meios de produção é todo na mão do governo, praticamente todo. Nos Estados Unidos, não. Na China, não. Na China, é na iniciativa privada, a maior parte, com participação do governo, ou seja, o governo tem direito de, né, determinar o que é o quê, mas o governo meio que não se intromete, tá? Só se intromete quando necessário, tá bom? E deixa as coisas acontecerem. Só naquilo que é específico. Ela diz, não, isso daqui eu quero que seja desse jeito, né? Então, é um sistema mais socialista do que realmente comunista, tá certo? Então, várias reformas acontecem nos anos 80, como eu estava falando, para transformar a China, né, nesse formato que está hoje. E aí começa o crescimento da China ali, anos 80, ainda meio tímido, né, de uma forma tímida ainda, tá certo? Mas nos anos 90, realmente a China começa a crescer, né? Aqui mesmo diz, aqui no Wikipedia, de 78 a 2012, o PIB chinês cresceu 9,8%
anualmente em média, né? Ou seja, quase 10%, tá? No entanto, veja só, o PIB chinês cresceu 22,5 vezes, ou seja, ele dobrou de tamanho 22 vezes, ou seja, a gente está falando de um período de 2012 a 78, 34 anos. Em 34 anos, o PIB chinês dobrou de tamanho 22 vezes, quase 23 vezes, tá certo? Então, para você ter uma ideia da velocidade do crescimento, tá certo? E aí, né, e é como eu disse, a China cresce mais do que um Brasil todo ano. A China continua crescendo e cresce mais do que um Brasil todo ano, tá certo? É muita coisa, gente. Imagina pegar um país inteiro feito um Brasil, tudo que é produzido no Brasil e, bum, adicionar nessa economia. Bum, adicionar nessa economia. É um crescimento gigantesco. Em 2010, eles ultrapassam o Japão, né, como a segunda maior potência do mundo, né? E ultrapassam também a Alemanha em termos de exportação, tá certo? E aí é onde vem o porquê das coisas, né? Porque só as reformas não explicam o fato que a China está crescendo tanto. As reformas e a população gigantesca. Não é só isso. Porque a China, percebendo, tá certo, o processo de globalização, lembra que eu falei lá em 89, 90, o muro de Berlim cai, aquela coisa da Guerra Fria, né, União Soviética contra os Estados Unidos realmente transforma o mundo, passa a ser capitalista, e a China diz, opa, a gente vai ficar para trás? Não. Vamos se adaptar sem acabar com o nosso sistema. E aí eles começam a tirar proveito disso daí, tá certo? Eles fazem as reformas necessárias e começam usando, tem uma população gigantesca, um monte de gente querendo trabalhar, e usa essa mão de obra baratíssima, baratíssima. As pessoas antigamente na China ganhavam centavos de dólar para poder trabalhar, né? Começaram a ser a fábrica do mundo, a produzir tudo, ou quase muita coisa que o mundo queria, bem baratinho, e revendendo para o resto do mundo. Então, a China, principalmente os Estados Unidos e Europa, e aí a China cresce nesse patamar, nessa velocidade por conta disso, né? São várias razões. Primeiro, mão de obra muito barata. Segundo, insumos fartos. Terceiro, porque pelo menos o yuan, né, que é a moeda chinesa, em comparação ao dólar, era também bem desvalorizado. Então, ficava bem competitivo, tá certo? Muita gente vai dizer assim, mas a China, quando um dia isso vai acabar, quando os salários subirem, a China vai ficar desenvolvida e os salários vão subir, e isso vai acabar. Pode até ser, mas a China, espertamente, já está investindo pesado em tecnologia, pesado em educação, pesado em fazer parcerias com outros países, incluindo o Brasil. Inclusive, é a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, né, que vem um outro país para bater de frente com os Estados Unidos em termos de tecnologia, com exceção da União Soviética, né? Teve o período ali da corrida espacial, que realmente a União Soviética e os Estados Unidos era tete a tete ali, em termos de desenvolvimento para chegar no espaço, explorar o espaço. Fora esse período, a China agora tete a tete com os Estados Unidos na produção do 5G, que é o equivalente praticamente a uma nova internet, a internet mais rápida, mais moderna, mais eficiente, mais tudo. Então, eles também desenvolveram a tecnologia 5G e, inclusive, o Brasil está no meio aí da briga dos dois, porque o Brasil deve estar leiloando, tá certo, a exploração do 5G, e Estados Unidos e China estão brigando feio para conquistar esse mercado. O Brasil, que é um dos maiores mercados do mundo para a internet, tá? Então, a China se aproveita bastante disso e, dentro em breve, por conta disso, vai ser a maior potência do mundo, tá certo? O salário chinês, gente, só para vocês terem uma ideia, o salário médio chinês hoje já é superior ao salário médio brasileiro. Então, para quem diz, não, mas o chinês lá vive em condições miseráveis, né?
A China anunciou recentemente, semana passada, que acabou com a pobreza extrema, não a pobreza, ainda existe pobre, mas a pobreza extrema, não existe mais pobre, miserável, tá? Coisa que o Brasil quase conseguiu fazer, né, há 10 anos atrás. O salário médio chinês hoje é superior ao salário médio brasileiro, né? Por conta, óbvio, também da questão da desvalorização do dólar, porque você sempre compara com o dólar. Então, por exemplo, um chinês, vamos dizer, um dólar hoje, gente, é equivalente a R$ 6, tá certo? Praticamente a R$ 6. Então, se você pegar o salário mínimo brasileiro, ó, vamos pegar o salário mínimo brasileiro aqui, tá certo? Que é de 1.045, se eu não me engano. Não, 1.080, né? 1.081. Né? Vamos dividir isso daqui por 40 horas por semana. Na verdade, é 44, né? 44 horas por semana. Algumas pessoas, parece que é 44. Mas vamos botar 40. Dividido por 4 por semana é 160. Então, dá R$ 6,75 a hora de salário mínimo brasileiro. Se a gente dividir isso por, o dólar hoje fechou a 5,60, vamos botar 5,60. Eu estou sendo aqui bem legal. 5,6. O salário médio hoje, o salário mínimo do brasileiro hoje é de $1,20 por hora. É muito, 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 muito pouco. Tá? Muito pouco. O salário médio chinês está em torno disso daí, o salário médio, tá? O salário médio chinês. Tá bom, boys and girls? Então, só para vocês terem uma ideia como as coisas já não são mais o que eram, né? Daqui a 10 anos a China vai estar em outro patamar e o Brasil ainda capengando. Então, esse é um desafio da geração de vocês, é exatamente tentar dar uma solução para isso daí, porque a coisa tá feia. Tá? Feia, feia, feia. Voltando a falar, então vamos voltar a falar do Brasil. Globalization, Trade Environment, the case of Brazil. Então o Brasil, ele se beneficia, de uma certa forma, da globalização, tá certo? Por quê? Porque com a globalização, primeiro, a gente tem acesso a produtos de muito melhor qualidade, né? Ali, quando o Brasil sai daquele período, a primeira eleição democrática brasileira, ali em 1989, 1990, Fernando Collor assume, né? Primeira eleição, né? Eleição mesmo do povo brasileiro. Antes teve José Sarney, que foi uma eleição, mas foi uma eleição do Congresso. Que na verdade não foi ele o eleito foi o avô do que é deputado hoje, Neves, ai meu Deus, Tancredo Neves, né? Mas Tancredo Neves morre, José Sarney assume, e aí vem a eleição majoritária, democrática. Fernando Collor é eleito e Fernando Collor abre o mercado completamente, né? Na verdade, naquele momento foi prejudicial para a economia brasileira, que ele abre o mercado de uma vez só, né? O Brasil passou 30 anos isolado do mundo, do ponto de vista econômico. Quando abre, as empresas não têm como competir, muitas quebram, tá? Mas aí, com o tempo, depois as empresas vão se recuperando e vão conseguindo ganhar competitividade em relação às empresas americanas e empresas multinacionais. E aí, depois de vários períodos, o Brasil começa a usar os seus recursos, né? Os recursos, e um deles são os recursos naturais, a gente tem para dar e vender, né? A gente tem a região do Cerrado ali, Goiás, Tocantins, tem um pouquinho ainda, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, tem a região do Paraná, São Paulo, então a região imensa, né, de Cerrado, e a gente vende o que é chamada de commodities, né, que é a soja, que é o feijão, que eu não sei a produção de arroz, não sei se é tão grande assim, mas o café, a cana-de-açúcar, que café e cana-de-açúcar já é mais antigo, né? E o Brasil se aproveita desse mercado aberto para os produtos mundiais para vender. Tá? Também começa a haver um equilíbrio, né? As empresas brasileiras, com o tempo, elas se adaptam à nova realidade e
não sofrem tanto com a competição das grandes, né? Então, hoje a gente convive com empresas multinacionais no Brasil, mas a gente também tem a competição brasileira. Então, hoje você tem, por exemplo, a McDonald's. O McDonald's, eu falo muito em McDonald's, mas é porque é o que vem na lembrança quando fala em multinacional, em globalização, né? Que é uma das primeiras que realmente... McDonald's, Coca-Cola, né? A Coca-Cola é uma das empresas que é pré-globalização. Realmente, a McDonald's é quando boom mercado abre, a McDonald's se aproveita disso. Mas aí, hoje em dia você tem McDonald's em vários locais, mas você também tem redes de restaurantes, fast food brasileiro, e você ainda tem os restaurantes locais. Você ainda tem o restaurante do hambúrguer gourmet, o restaurante do hambúrguer normal, né? Então você tem espaço para todo mundo, cada um vivendo, explorando ali o seu nicho, tá certo? Então o Brasil acaba não sendo ruim. A questão da internet também ajuda muito a desenvolver, né? Todos os países que tiraram proveito da internet e o povo brasileiro, né? O governo brasileiro também soube tirar proveito disso daí, para usar as empresas, para usar para que se tornassem mais produtivas, né? Você tem hoje exemplos mesmo, né, de empresas gigantescas, empresas, ó, boom, até por conta dessa questão da pandemia, como a Magazine Luiza, que explodiu, Americanas, né? Você tem, que mais outra empresa brasileira que tira o proveito? A Mercado Livre. Então, várias empresas aí que usam os recursos da internet para se beneficiar, a logística, para vender mais, né? Então, é uma estrutura que é usada por todos, tá? Bom, vamos falar um pouquinho agora de BRICS, né? BRICS é esse grupo econômico, esse bloco econômico, né? A gente chama de bloco econômico, de 5 países, né? Então, BRICS, esse nome BRICS, B-R-I-C-S, stands for, né? Significa o B de Brasil, o R de Rússia, o I da Índia, C de China e o S de South Africa, né? África do Sul. Esses 5 países, eles formam esse bloco, né? Porque é um bloco de países para criarem políticas e para se ajudarem, tá? Criarem situações em que eles se beneficiem. A verdade é que quando foi criado o BRICS, né, a China ainda era tido como um país, assim, digamos, em desenvolvimento, um país num patamar, né, de Rússia, de Índia, de Brasil, de África do Sul. A verdade é que a China agora deu uma despontada aí, dentro em breve já é uma superpotência mesmo, né? Mas ainda faz parte do BRICS, tá certo? Quais são as vantagens, né? O BRICS, primeira, população gigantesca, né? População gigantesca, economias similares, com problemas similares, com coisas similares, tá certo? E questões em comum, por conta das questões em comum, elas podem se ajudar nesse sentido, tá certo? Foi formada em 2009 exatamente para dividir, né? E para poder também criar uma espécie de proteção contra os países Estados Unidos, Canadá, Europa, países bem mais desenvolvidos, com bem mais eficiência, empresas mais sólidas, né? Então, para dizer assim, olha, vamos se juntar também, né? Já que eles estão todos unidos, tá certo? E aí, pessoal, a gente viu, né, o conteúdo aqui da página 67, tá? 68, 69, 70, 71, tá certo? E 72. Então, eu queria falar um pouquinho do neoliberalismo, né? O que é o neoliberalismo? Certo? Neoliberalismo, tá? Bom, para falar o que é neoliberalismo, eu primeiro tenho que falar o que é liberalismo. O que é o liberalismo? É uma política, tá certo, que acredita que a melhor forma de gerar riqueza, de gerar desenvolvimento, é deixando o mercado atuar, abrindo os mercados, abertura dos mercados, que foi um conceito que foi adotado lá pelos primeiros governantes do período pós-ditadura do Brasil, né? Fernando Collor, Itamar Franco e depois Fernando Henrique Cardoso.
eles acreditavam que quanto mais livres os mercados, quanto menos interferência dos governos, mais desenvolvimento aconteceria, tá certo? Esse é o formato do liberalismo, né? Liberalismo vem do francês laissez-faire, né? De liberdade, de deixar atuar, né? Existiam as teorias dos economistas, Adam Smith, né? Da mão invisível do mercado, né? Chamada de mão invisível, porque é como se o mercado fosse autorregulador, né? Quando alguma coisa acontecia errada, tinha uma mão invisível que consertava as coisas. E a gente vê hoje em dia que não é bem assim. Mas aí surge com força nos anos 90, ressurge, né, o neoliberalismo, tá certo? 80, né, anos 80, mas aí no Brasil chega mais forte nos anos 90, porque anos 80 ainda a gente vivia o processo de ditadura militar, tá certo? Esse tipo de política é uma política que interessa muito aos Estados Unidos, né? Porque, como eu disse já, eles é que incentivaram a globalização, eles é que incentivaram a abertura de mercado, né? Porque eles tinham as empresas sólidas, as empresas eficientes, as empresas prontas para atuar em qualquer parte do mundo. Então, era do interesse deles. E aí, muitos governantes, dentre nós brasileiros, fomos engolindo a corda, né? Desculpa a expressão, mas engoliram essa corda aí, e a verdade é que acabou sendo pior para a gente do que melhor, porque o Brasil não teve o crescimento necessário, importante, para que a gente chegasse a um padrão de desenvolvimento, tá certo? Esse neoliberalismo, ele é cortado exatamente quando entra o governo, né, petista, né? Governo petista. Que aí o governo petista tem o de esquerda, um governo mais de esquerda, tem uma visão de que não é bem assim, não. O mercado ele não se autorregula, não. Ele não pode abrir o mercado e deixar que venham empresas muito mais preparadas do que a nossa chegar e destruir nosso mercado, não. Espera aí, vamos com calma, vamos abrir em partes. O que a gente pode abrir? O que a gente não pode abrir? E aí a gente vai se conversando, né, e vai fazendo acordos, porque também tem isso, tá, gente? Tem isso. Estados Unidos é neoliberal, né? A abertura de mercados. Mas para proteger os mercados deles, eles também se fecham, tá? Então, vários acordos depois se viu que, peraí, por que eu abro o meu mercado e quando eu quero que abra esse mercado, ele não abre? Por exemplo, um exemplo é o mercado, por exemplo, de ferro e de aço. O Brasil é forte, é competitivo nisso daí, porque tem uma produção boa, porque tem, né, siderúrgicas grandes, eficientes, tem na terra da gente aqui, e eles lá têm um protecionismo. Eles não liberam que a gente possa vender o quanto a gente quiser, não. Porque se liberar, a gente quebra eles lá. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Tá certo, boys and girls? Então, é mais ou menos por aí, tá certo? Essa teoria, né, do neoliberalismo, como eu disse, vem do lado francês laissez-faire, né, lá do século XIX, 1800, lá vai bolinha, né? Mas o neoliberalismo, esse formato conta com a colaboração de um economista chamado Friedrich von Hayek, né? Que faz parte do que eles chamam de Chicago Boys, né? Porque a Universidade de Chicago é aqui, vamos dizer que reinventa essa teoria, né? E cria esse nome de neoliberalismo. Então, vem de lá, da Universidade de Chicago, tá certo? Inclusive, né, assim, só uma informação, nada relevante, mas algumas pessoas que são a favor, né, dessa teoria de mercado aberto, né, quando o Bolsonaro foi eleito, que disse que ia trazer Paulo Guedes, né, que é o ministro da Economia, ficaram super satisfeitos, porque Paulo Guedes exatamente é dessa escola, né, a escola de Chicago, né, estudou lá, fez mestrado lá e tudo, então tem essa mentalidade de liberalismo, né? O liberalismo é exatamente abrir mercados e ter o mínimo de participação dos governos no mercado. Por isso, essa política de privatização. Ok, boys and girls, então a gente vai ficando por aqui, tá certo? A gente foi até a página 72, tá certo? Da página 67 a 72,
Não vou passar homework hoje, até porque não deu para projetar o material, vai ficar mais fácil às vezes fazer anotações e tudo. Então, vou deixar vocês essa semana sem homework, tá bom? Então, that's it. See you later, alligators. Goodbye.